Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis. E o tema do nosso vídeo de hoje é um tema que eu particularmente gosto bastante, até porque eu gosto muito de compartilhar com vocês temas que não são tão explorados, certo? E aí eu decidi aqui hoje compartilhar Atos 19, que fala a respeito de Paulo em Éfeso, na escola de Tirano. E para iniciar esse vídeo, para que nós possamos compreender a respeito do que vai ser falado aqui, eu quero ler com vocês Atos 19, dos versículos 8 ao 12, tá bom? Que diz assim, ó. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Bem, pessoal, essa passagem é muito interessante, certo? Porque Paulo estava na sua 3ª viagem missionária e ele estava em Éfeso. E naquela época, no mundo conhecido daquela época, Éfeso era uma cidade cosmopolita. O que significa isso, Mirlis? Era uma cidade que tinha um grande fluxo de pessoas do mundo inteiro. E ali em Éfeso, Paulo estava pregando a palavra de Deus, pregando a Cristo, certo? Pregando a respeito da ressurreição, pregando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que Éfeso, naquela época, estava sob o domínio romano. E naquela época, Éfeso era a capital da Ásia Menor, em especial sob o domínio romano. E é interessante que Paulo estava ali discorrendo, debatendo, expondo a palavra de Deus na sinagoga. Só que como nós vemos aqui bem clara e nitidamente, o escritor de Atos, que é Lucas, o médico Lucas, ele vai falar que os judeus ficaram ali invejados com a sabedoria de Paulo e que eles começaram a suscitar debates acalorados, ficaram empedernidos, assoberbados, ficaram ali impacientes com o que Paulo estava falando. E aí o que foi que o apóstolo Paulo fez? Ele separou alguns discípulos, aquelas pessoas que estavam ouvindo ali a palavra do apóstolo Paulo, proveniente de Jesus Cristo, e Paulo passou a pregar diariamente na escola de Tirano. E quem era Tirano, Mirlis? Tirano era um filósofo da época ali de Éfeso, da cidade de Éfeso. E ele era um homem que tinha muita autoridade, muito conhecimento, e ele era bastante conhecido naquela região. Então o apóstolo Paulo estava ali pregando para filósofos e para os transeuntes daquele local. O que são transeuntes? São pessoas que passam ali diariamente o tempo inteiro. E é interessante, pessoal, que Lucas vai falar aqui exatamente nesse capítulo, Atos 19, que todos os habitantes da Ásia, as pessoas que passavam ali diariamente, ouviam a palavra que vinha por parte do apóstolo Paulo. Mas por que, Mirlis? Bem, eu acabei de falar aqui que Éfeso era uma cidade muito importante do mundo conhecido da época. Então, as pessoas ali da Ásia precisavam passar por Éfeso, nem que elas não quisessem. Mas por quê? Porque Éfeso tinha tudo o que uma capital poderia ter. Por exemplo, para que as pessoas pudessem consultar um médico, elas precisavam ir para Éfeso. Para consultar um advogado, precisavam ir para Éfeso. Para fazer alguma compra de alguma mercadoria ou fazer alguma troca de moeda ou de mercadoria, elas precisavam ir para Éfeso. Então, diariamente Paulo estava ali. E quem passava por ali ouvia a pregação do apóstolo Paulo, certo? E aí, pessoal, é bastante interessante que quando nós vemos aqui, a palavra de Deus fala que por meio de Paulo aconteciam milagres extraordinários. E o que me chama muita atenção é que Paulo pregava todos os dias. E se nós formos aqui transcrever a quantidade de horas que ele passava pregando durante esse tempo de 2 anos,
estima-se que ele tinha pregado 3.120 horas, certo? No decorrer desses 2 anos. Porque, segundo alguns estudos, Paulo, ele pregava por volta das 11 horas da manhã até as 4 da tarde. Então, nós tínhamos ali todos os dias uma exposição de 5 horas às Escrituras Sagradas. E é interessante que a palavra fala que as pessoas que estavam ali eram persuadidas. Olha só, a palavra era pregada e havia persuasão. A palavra fala aqui em Atos 19 que havia a exposição da palavra e havia a persuasão. E quem faz essa persuasão? O Espírito Santo, que gerava a fé no coração das pessoas. E é interessante que no decorrer do capítulo 19, nós vamos ler e perceber que judeus e gregos ouviam aquela palavra poderosa e também muitas pessoas que praticavam feitiçaria, artes mágicas, ouvindo aquela palavra, foram persuadidas pelo Espírito Santo e se converteram ao cristianismo. E ali aquelas pessoas queimaram os seus livros de magia, de artes mágicas. E estima-se que tenha sido perdido por volta de 50 mil denários, certo? Conforme está aqui escrito em Atos 19:19. E aí, pessoal, é bem interessante, porque Paulo, nessa época que ele estava em Éfeso, pregando a palavra de Deus, em sua terceira viagem missionária, ele escreveu a carta de 1 Coríntios, certo? Orientando a igreja de Corinto em como proceder. E aí, pessoal, já para finalizar esse vídeo, é bem interessante que essa semana eu terminei a leitura do livro Crer é Também Pensar, do reverendo John Stott. E eu super indico essa leitura, certo? Esse livro é maravilhoso, sensacional, porque ele traz muitas curiosidades, principalmente essa questão de Paulo na escola de Tirano. E aí eu indico a leitura desse livro para vocês, certo? E é interessante que quando Paulo ia expor as escrituras, ele expunha de maneira racional, mas não desprezando o conhecimento nem a graça de Deus. Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 3 que a letra mata, ele está falando que a sabedoria do mundo, ela assoberba, ela deixa a pessoa orgulhosa. Então Paulo fala assim, olha, a sabedoria do mundo está deixando as pessoas cheias de si mesmas. E somente a sabedoria do mundo mata as pessoas. Mas Paulo está dizendo, busquem a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus gera o conhecimento. E esse conhecimento faz crescer na graça. E o Espírito do Senhor vivificará as mentes e os corações de vocês. Tá certo? Então, pessoal, era basicamente isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue, tá bom? Me ajude nesta empreitada do canal Cristo em Evidência, tá certo? Muito obrigada, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!